Pedimos agradecidos no precioso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Gostaria de ler um versículo na palavra do Senhor, no livro de Daniel, capítulo 12, e o versículo número 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ainda São Mateus, capítulo 12, capítulo 24, e os versículos 11 e 12, onde lemos assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Podeis assentar, Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Jurandir pela oportunidade que nos concede estarmos aqui mais uma vez, falando com os irmãos. Toda terça-feira temos alguém falando aqui a palavra do Senhor, e hoje aprove a Deus e ao pastor Jurandir que fosse nós quem estivéssemos aqui. Agradeço a Deus por isso. Meus irmãos, quando o pastor Jurandir falou comigo de estarmos aqui nessa terça-feira, comecei a orar a Deus sobre o que Deus gostaria que nós falássemos aqui, e o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre um assunto que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nessa noite. Quando eu era novo convertido, irmãos, lá nos anos 80, 81, que desde mais novo a gente ia na igreja lá no Nordeste, mas assim, que assumi uma posição mesmo diante de Deus, foi em 81 quando passei pelas águas, assim por diante. Naquela época era muito comum, nós íamos nos cultos e invariavelmente se falava sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Mas hoje parece que a coisa mudou um pouco. Hoje fala-se muito em prosperidade, em bênçãos materiais, em tantas coisas que também faz parte, mas o assunto da volta de Jesus parece que é um tanto quanto esquecido. E Deus colocou no meu coração de falar um pouquinho sobre 4 sinais da volta do Senhor. Se der tempo, se o tempo permitir, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, dentre esses assuntos, irmãos, que nós lemos nesses 2 versículos, nós vamos falar de 2 multiplicações, um negócio meio matemático. Tem 2 multiplicações e tem uma conta de diminuir. Então, uma multiplicação da ciência, que nós lemos lá em Daniel, a ciência se multiplicará. Também lá em São Mateus capítulo 24, nós acabamos de ler que por se multiplicar a iniquidade. Então temos 2 multiplicações. E uma conta de diminuir, que Jesus falou assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então significa assim, vai diminuir. Então, sobre esses assuntos que nós gostaríamos de falar. Então, vou falar um pouquinho sobre a multiplicação da ciência, sobre a multiplicação da iniquidade, que traz apostasia e falta de amor, que Jesus falou, não é verdade?
E também Jesus fala uma outra coisa interessante: surgirão poucos falsos profetas, só alguns que vão surgir, Jesus falou, né? Somente alguns, um aqui, outro lá, alguns falsos profetas, né? Muitos, irmãos, muitos. Para pensar um pouquinho, irmão. Jesus quando falou essa palavra, irmão, ele falou, Jesus é a verdade, e ele falou que nos tempos do fim surgiriam muitos, mas muitos falsos profetas. Então, esses assuntos são assuntos muito importantes para as nossas vidas, porque eu tenho certeza que todos os amados irmãos que abraçaram um dia a fé em Jesus, abraçaram Jesus porque querem ir morar nos céus. O mundo aqui, irmãos, o mundo aqui é só problema, só dificuldade, só tormenta. O mundo aqui não é fácil. Você pode perguntar lá para alguém, olha assim e fala: puxa, a vida da presidente da república, aquilo que é vida, é nada. Não é não, ela tem os problemas dela. Você vai lá no mendigo lá, ele também tem os problemas dele. Então, no mundo tereis aflições, porém a Bíblia nos exorta: mas tende bom ânimo, né? Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E alguém acrescenta alguma coisa que não está na Bíblia e diz assim: vós vencereis, mas isso não está escrito não. Mas Jesus falou: tende bom ânimo. Muitas vezes a luta está difícil, está pesada, mas você tem que continuar confiando em Jesus e continuar esperando a volta do Senhor Jesus, que é o nosso consolo, né? Na volta de Jesus, irmão, fica tudo aí, fica casa, fica carro, fica dinheiro, fica empresa, fica bens, fica tudo, e é melhor estar com o Senhor, não é verdade? Então, irmãos, dito isso, eu gostaria de falar um pouquinho. Nós tivemos, acho que há um mês atrás, acho que menos de um mês, tivemos uma reunião ali em Campinas, ali em Paulínia, no teatro lá de Paulínia. A nossa empresa, ela é membro de uma instituição que chama-se ANCHAM, Câmara Americana de Negócios, e nós somos membro ativo, e sempre tem as reuniões ali para ver como é que está a situação das empresas, do país, e às vezes vem pessoas do governo falar ali. Recentemente, uma das reuniões, teve lá um secretário do Ministério das Cidades falando sobre o projeto Inovacar, enfim. E nessa última que nós tivemos aí, falaram lá nessa última reunião uma pessoa que é presidente da IBM aqui no Brasil. Falou um pouquinho sobre algumas inovações que estão surgindo, e eu peguei esse gancho aqui de Daniel, que diz que a ciência se multiplicará. E muitas vezes a gente fica pensando: meu Deus, em que mundo nós estamos? Mas isso são sinais, e é por isso que eu quero sempre chamar a atenção, irmão. São sinais claros da volta de Jesus. Sinais claros da volta de Jesus. Então, ele começou a comentar algumas coisas ali, e eu comecei a lembrar desses versículos que Daniel falou que a ciência se multiplicaria. Ele falou sobre o celular, que vai sair agora, acho que o ano que vem, já está em teste, já lá nos Estados Unidos, já na matriz já está em teste. O camarada fala ao celular, e o celular, a saliva que ele recebe ali da pessoa que está falando, o hálito, ele consegue dizer se você vai ficar doente com 2 dias de antecedência. Faz uma detecção e fala: olha, você vai ter problema daqui 2 dias. E isso já está testado, provado, confirmado.
Esse moço falou umas coisas ali, meu, que eu fiquei assim, como é que pode um negócio desse? Falou da que estão desenvolvendo um sistema lá em que todos os aparelhos eletrônicos dentro da sua casa, eles vão estar chipados. Então, a irmã vai voltando do trabalho, 15 minutos antes de chegar em casa, você liga a geladeira, o micro-ondas, não sei o que, para ir adiantando a comida. E falou mais tanta coisa que eu falei, meu Jesus, o que é isso? É o fim dos tempos, irmão. Eles desenvolveram um sistema agora, que isso aí já foi provado aqui no Brasil, que nessa Copa das Confederações que teve aí agora o ano passado, esse ano, né? Copa das Confederações, foi esse ano, né? Foi testado isso, e o técnico da seleção brasileira já usou isso agora no Brasil. É um sistema que faz a leitura dos espectadores que estão assistindo o jogo e começa a dar nota de cada jogador que está correndo ali dentro. Inclusive ele tem foi testado isso, o Filipão usou isso no jogo da Copa, da avaliação que os espectadores estão dando de cada jogador ali, e o técnico aproveita ali, esse camarada não estão gostando muito dele lá e tal. Inclusive ele até deu risada lá, que falou assim, que tem um jogador que chama Hulk, ele é bem forte, falou até os comentários que as mulheres faziam das propriedades do moço, até isso. Irmãos, é coisas tremendas que está acontecendo, e a gente fica olhando assim e fala, só tem uma resposta, é a volta de Jesus. Haverá um controle, né? Um controle mundial. Como que poderia haver um controle se essas coisas não tivessem evidência? Não é verdade? Estava vendo uma apresentação da Ford na feira da movimentação, aí eles apresentaram os caminhões novos dele. Os caminhões novos da Ford, a apresentação que o moço estava fazendo, o motorista vai subir na cabine do caminhão, a cabine tem um aparelhinho lá, que ele vai conseguir detectar se aquele motorista, através da íris ou do contato, se aquele é realmente a pessoa que deveria estar entrando naquele caminhão. Ele vai fazer um rastreamento e vai informar para a matriz. Se for uma pessoa diferente daquele, o caminhão não vai funcionar. E outras coisas mais que estão descobrindo e inventando, e só tem uma resposta para isso, é a volta de Jesus. Há uns 2 anos atrás, já vai fazer uns 2 anos, até comentei com o pastor Jonas, estava ouvindo na CBN, estava viajando, ouvindo na CBN, uma pessoa estava falando sobre um evento que também já tem, em 100 cidades dos Estados Unidos, já está implantado isso, no supermercado. O camarada estava falando que o sujeito, fizeram um teste lá, o camarada já tem, os irmãos sabem que lá nos Estados Unidos já tem muitos lugares que as pessoas já estão chipadas, né? Já tem. Então o camarada entrava dentro do supermercado e começou a mostrar um camarada com uma blusa grandona assim de couro, ele começou a pegar uns negócios meio escondidos no mercado e enfiar dentro meio enfiando ali os negócios, uma bolacha, um negócio, e foi saindo de fininho. Aí quando saiu lá na frente, aí falou, estou livre, né? O guarda veio para falar com ele, falou, caiu a casa. Caiu a casa não, o guardinha falou, a sua nota fiscal dos negócios que o senhor está levando aí, está aqui a nota. Ou seja, cada mercadoria que ele pegou no supermercado, já teve uma detecção que um camarada com número tal estava adquirindo aquelas mercadorias, já viu se o camarada tinha saldo suficiente para pagar aquilo lá, e lá na frente o guardião, o senhor está esquecendo da nota fiscal, está aqui. Irmãos, o que é isso? E isso não é agora, não, foi uns 2 anos já que uma pessoa falando sobre esse assunto, a pessoa que é especial, ela disse na CBN, estava falando isso aqui, e são coisas, irmãos, que a gente parece que não estamos acostumados, e não vamos acostumar com isso mesmo. Um amigo nosso estava conversando, almoçou com a gente na empresa esses dias, o Alexandre estava falando para mim hoje, que ele estava comentando que nos últimos 20 anos, irmãos, aconteceu a maior revolução de tecnologia, né, que ele comentou, Silmar, a maior dos 20 anos, né? Desde que existe humanidade, nos últimos 20 anos, uma revolução na tecnologia
dos últimos 20 anos foi mais do que todos os tempos que existiu pessoas. Irmãos, são coisas que a gente fica pasmo. Eu fico pensando, se uma pessoa que viveu aqui no Brasil, ou em qualquer país do mundo, viveu há 80 anos atrás, ressuscitasse hoje, visse um avião com tantas toneladas voando, o camarada falando lá no deserto do Saara com o celular, mandando um fax, que eles já estão pensando em inventar o transportador de partículas, com base no fax, pegar um negócio, transportar de um lugar para outro, usando a tecnologia do fax, que transporta a leitura, a letra. Então, irmãos, são coisas que o profeta falou isso há milênios atrás. A ciência se multiplicará, não é verdade? E isso vem somente nos dizer uma coisa: Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Devemos nos desprender de tudo e pensar que Jesus está voltando para nos buscar. Eu anotei aqui algumas coisas que lembrei na hora de comentar com os irmãos, que depois eu quero ir para outros assuntos que eu julgo mais importante. O surgimento do automóvel, né? O profeta Naum, lá no capítulo 2, no versículo 4, se o irmão quiser ler, mas não vamos ler para não tomar tempo. Naum, capítulo 2, versículo 4, lá a Bíblia diz que os carros correriam como relâmpago e se chocariam pelas esquinas das praças. Para a época do profeta, quando só existia carro de boi, ou aquelas carrocinhas que transportavam as pessoas, hoje você vê um veículo aí que anda a 150, 200 por hora, realmente é uma verdade aquilo que o profeta fala. Talvez para a época alguém não entendesse, mas hoje é uma realidade aos nossos olhos, né? Em 1789, portanto 200 e poucos anos atrás, o presidente George Washington, ele levou 8 dias para andar 350 quilômetros para tomar posse lá em Nova York. 8 dias para andar 350 quilômetros. Eu estava lendo esse negócio, a pessoa que escreveu o assunto, ele falou assim: é o mesmo tempo que o imperador Júlio César, 50 anos antes de Cristo, andou também num período igual. 8 dias, 350 quilômetros. O que queremos dizer com isso? Durante todo esse período aí, não houve uma evolução nesse sentido. Mas hoje, irmãos, hoje, você faz 350 quilômetros, se for de avião, olha, corre mais que um avião. O pastor Jolito está comentando que surgiu um carro aí, já corre mais que um avião. E tem mais. Outro dia, eu estava vendo, irmão Jura, um veículo que é híbrido, ele anda no seco, quando chega, se tiver um rio, aí ele passa no rio como se fosse um barco. E também já tem um veículo que foi desenvolvido, salvo engano, acho que na Austrália, um veículo que ele voa como avião. Ele decola e voa, e quando não tem um lugar apropriado, aí ele baixa a asa, fecha, torna-se um carro e vai embora. Então, irmãos, são coisas espantosas, né, aos nossos olhos. E tudo isso só vem dizer que Jesus está voltando, né? Agora, a multiplicação, irmãos, falando da multiplicação da ciência, a multiplicação da iniquidade que Jesus falou no capítulo 24, e eu comecei, é um assunto que muitas vezes a gente fica assim tão preocupado, porque isso implica na salvação de alguém, não é verdade? A multiplicação da iniquidade, porque com essa multiplicação da iniquidade, irmão, traz uma série de coisas que contamina a vida espiritual, que mata a vida espiritual. E rapidamente, se der tempo, nós vamos falar em algumas delas. Por exemplo, a depravação moral.
a multiplicação da iniquidade traz uma depravação moral para aquele que pratica embarca, né, nessa multiplicação da iniquidade. Rapidamente eu gostaria que os irmãos lessem Romanos capítulo 1, os versículos 26 e 27. Veja o que diz Paulo ali, quando ele escreve para os irmãos em Roma. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha o que ele diz aqui. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Meus irmãos, isso é uma coisa que dispensa até comentário, né? Hoje está uma aberração no mundo todo e no nosso Brasil também. Até parece que domingo teve um movimento aqui na cidade que realmente, irmão, encaixa perfeitamente nisso que Paulo está escrevendo aqui. Multiplicação da iniquidade, entra a depravação, a degradação moral, e junto com essa degradação, essa depravação, os homens se inflamam, as mulheres, jovens, e, irmãos, viram as costas para Deus. Eu fico pensando, o apóstolo São Pedro, quando ele diz que no fim dos tempos surgiriam escarnecedores, que iriam dizer assim: aonde está a promessa da sua vinda? E por que não dizer, irmãos, que hoje essas pessoas estão escarnecendo da palavra de Deus? Escarnecendo. Eu estava ouvindo um programa aí outro dia que estava falando sobre aborto, e tinha 3 pessoas que defendiam o aborto e tinha 3 que eram contrárias. Aqueles que defendiam o aborto, quando percebeu que as pessoas estavam falando ali sobre a Bíblia, a palavra de Deus, isso, aquilo, levantou já, olha, esse negócio de Jesus, esse negócio de Bíblia, esse negócio... Então, irmão, estão na mesma situação daquela época de Pedro. São pessoas escarnecedores, estão zombando da palavra de Deus, estão fazendo com que a palavra de Deus seja aviltada, seja tirada, seja excluída do meio, né? Outro dia eu estava lendo um artigo da filha do pastor Billy Graham. Ela estava comentando que quando aconteceu aquele acidente lá das Torres Gêmeas e outras coisas mais que estão acontecendo nos Estados Unidos, alguém falou: escuta, aonde é que está Deus que permitiu que tudo isso acontecesse? Aí ela escreveu assim, falou: olha, quando vocês votaram para tirar o ensino bíblico da escola, quando vocês excluíram que a Bíblia não deveria mais estar em cima dos lugares públicos, porque o Estado é laico, quando vocês não permitiram mais que nas escolas tivesse um momento das crianças com Deus, e foi falando, agora vocês não querem mais Deus, então não há o que reivindicar, né? Então as pessoas estão excluindo Deus, tirando Deus. Eu estava vendo na eleição, essa última eleição do Barack Obama, aquele congresso que eles fazem junto a uma multidão para colocar a pauta do governo. A hora que perguntaram para aquela multidão que estava no estádio, vai votando os assuntos importantes, né? Nós vamos continuar crendo que Deus é protetor dos Estados Unidos? E uma outra pergunta mais relacionada a Deus: sim ou não? A multidão gritava: não, não. Então, como a pessoa que estava conduzindo as perguntas
sabia que se realmente eles levassem aquilo para frente, que podia excluir Deus daquele movimento, eles podiam ser prejudicados. Ele falou: bom, então vocês estão votando sim, né? Mas mesmo assim a pessoa: não, mas passou como se fosse sim. Mas o povo estava gritando não, queria que Deus fosse excluído. Então, irmãos, que mundo que está sendo preparado. Agora nós olhamos para a igreja, a impressão que nós temos é que nós, enquanto crentes, estamos assim, parece que tão distante, parece que não estamos levando isso com a devida seriedade que devemos levar. Se aproximar de Deus o máximo para que nós possamos ajudar alguém, ou pelo menos gritar bem alto que Jesus está voltando. Bom, isso eu digo para os irmãos diante de Deus, porque é interessante você falar uma coisa quando você vive aquilo, e eu tenho me preocupado muito, mas muito mesmo com essa situação, com a minha vida e com o rebanho que o Senhor colocou sobre os meus cuidados, porque isso é uma realidade, irmãos, isso é uma realidade nua e crua aos nossos olhos. Nós estamos observando aqui que esses movimentos que são anti-Deus têm se levantado aqui mesmo no Brasil de uma forma tremenda. Vocês acompanharam o sofrimento lá do pastor Marco Feliciano, lá em Brasília. Dá a impressão que nós que estamos com a verdade temos que ficar acuado, e o erro vem como se fosse um trator avassalador, passando em cima de todo mundo. Irmãos, olha que situação que nós estamos chegando. E o que é isso? A volta de Jesus. Jesus está chegando. Jesus está chegando. O Salmo 53, versículo 3, o salmista teve uma preocupação com aqueles que estão muitas vezes recuando, voltando. 53, verso 3, olha que diz assim: desviaram-se todos e juntamente fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, irmãos, isso demonstra também que existe uma predisposição. Olha, desviaram-se todos e juntamente fizeram-se imundo, não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não tem conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais com o meu povo se recompensa o pão, como se comesse o pão? Eles não invocam a Deus. Então, irmãos, são um movimento que existe, parece que ordenado no mundo. Desviaram-se todos, juntamente fizeram-se imundo. Lá no Apocalipse a Bíblia diz assim: aquele que é santo, santifique-se ainda, e aquele que é imundo, aquele que é sujo, suje-se ainda, porque começa a dar as caras, vai ficando mais claro as pessoas que realmente servem a Deus e aqueles que realmente estão enveredando pelo caminho da maldade. E nós, enquanto igreja, temos que gritar bem alto, dizer em alto e bom som que Jesus está voltando. Jesus é a solução para aqueles que querem. Um pastor ali no Ceará, pastor Gessé Góes, ele estava contando que um dia entrou na igreja uma loira bonita, muito arrumada, que até chamou a atenção da igreja. Ele até é meio brincalhão, ele disse que as esposas do obreiro só ficavam: deixa de olhar, rapaz, deixa de olhar. Entrou aquela mulher, veio para frente, fez uns 3 cultos. No último culto ela veio para frente para receber a oração, e aí ele desceu para orar pelos irmãos lá. Aí quando ele estava orando pelos irmãos, Deus falou com ele: ora por aquela pessoa. Aí ele foi lá orar, aí perguntou o nome da mulher, aí ela embaçou, depois disse o nome. Era um homem, irmãos, era um homem, mas ele era um homem, casou com um gringo muito rico e fez cirurgia para tudo quanto é lado, parecia realmente uma mulher, mas se converteu ao Evangelho.
e queria se matar. Ela veio para a igreja e queria se matar. Veio para a igreja, eles oraram, os irmãos fizeram uma campanha dentro da igreja. A igreja lá é muito grande, tem acho que 15 mil membros, reúne 15 mil pessoas na igreja. É lá onde está o Lázaro, aquele irmão nosso que era daqui, o Lázaro. Isso, Lázaro, lembro. Aí os irmãos fizeram uma vaquinha lá, pagaram uma cirurgia para tirar aqueles negócios lá, e tirou tudo aqueles negócios feios que eles colocam, virou um homem, hoje está servindo a Deus na igreja. Irmão, tem jeito, a igreja tem que proclamar a verdade, porque quando a verdade chega, ela liberta, não é verdade? Então, não podemos intimidar, porque Jesus é o mesmo, Ele livra, cura, transforma, é só abrir o coração que Ele faz o milagre, né? Agora, o problema é que muitas vezes, irmão, a gente começa bem, você vê, mas depois a pessoa vai passando o tempo, vai acostumando com essas coisas, isso é assim mesmo, O apóstolo São Paulo, quando estava falando aos Gálatas, quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 3, versículo, anotei aqui, o versículo 1 e 2, não vamos ler para não tomar tempo. O apóstolo São Paulo diz: escuta, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a fugir da ira? Escuta, vocês foram salvos pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, findais agora na carne? Então, às vezes a pessoa começa muito bem, mas daqui a pouco vai acostumando, isso aqui não faz mal, um pouquinho não faz mal, isso aqui não faz mal, e daqui a pouco está longe, e o inimigo das nossas almas não brinca em serviço, ele não brinca, vai, quando você vê, ele já te bateu a carteira, mas é tempo de firmar os passos, firmar com Jesus, e não deixar Ele por nada, não é verdade? Então eu coloquei aqui que a possibilidade de cair em iniquidade, também a santidade vai afastando da igreja, vai se afastando, a pessoa vai praticando, vai se conformando, né, com aquilo, e a santidade vai cada vez mais distanciando-se. E a santidade é um dos atributos para o crente ver a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 12, lá, a Bíblia diz assim que segui a paz e a santificação, sem esta ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem esta, isto é, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não é assim um pouquinho de gente pode ver o Senhor, não, irmão, ninguém verá o Senhor, ninguém. Nós observamos que Moisés, um dia ele teve desejo de ver Deus, falou: Senhor, eu tenho falado contigo tantas vezes e tal, mas eu queria ver a tua face, eu queria te ver, Senhor. E Deus falou para Moisés: Moisés, o homem que me vê não viverá. Mas Moisés, irmãos, ele continuou insistindo. Já viu esses menininhos quando ele não pode comer um negócio e ele fica: mas você não pode, mas eu quero. E Moisés insistiu em querer ver Deus. Aí Deus falou: tá bom, então você vai me ver. Você vai ficar na brecha da penha da pedra, e eu vou passar, e você vai me ver pelas costas. Sabe por quê, irmãos? Deus é santo, e o homem, nós, nessa dimensão pecaminosa que nós estamos aqui, nós não podemos ver Deus, irmãos. Se um anjo se manifestasse aqui agora, com a glória que ele tem lá no céu, irmão, não ficava nenhum de nós aqui de pé, todos nós, olha, prostraríamos para o chão, por causa da glória, Moisés, quando viu a glória de Deus pelas costas, quando ele desceu lá do monte, foi falar com o povo não aguentava olhar em Moisés, olhava, não conseguia contemplar o brilho no rosto dele, precisou botar um véu, porque Deus é santo, irmãos, Deus é santo. Você vai observar que quando Jesus estava lá na cruz, recebendo todos os nossos pecados, no momento mais difícil
o momento em que ele recebia o pecado de toda a raça humana, você observa que ele bradou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Até então ele estava sofrendo. Eu falei aqui no início, às vezes a luta está pesada, a dificuldade está grande, às vezes a enfermidade, a luta, o problema, mas você está ali com Jesus, Jesus vai te dando graça, está junto com você, não é verdade? Mas naquela hora Jesus pela primeira vez se sentiu só, porque ele estava recebendo o pecado de toda a raça humana, e naquela hora Deus virou as costas para o seu filho, porque Deus não podia contemplar tanto pecado, nem um pouquinho, nem muito pecado. Ele naquele momento estava recebendo a carga pecaminosa de todo mundo, e quando Deus deixa de contemplar o seu filho, ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não pode ver pecado, irmãos. Deus não pode ver pecado. Logo, aquele que está vivendo em iniquidade e em pecado, não vai ver a Deus. A Bíblia é muito clara nesse sentido, que lá no capítulo 7, São Mateus, os versículos 21, 23, por ali, nós vamos encontrar aquelas pessoas que vão surgir diante do Senhor e falar: Senhor, mas olha, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos tantas maravilhas. E o Senhor vai dizer assim: não vos conheço, não vos conheço. Agora, irmãos, Jesus não conhecia aquelas pessoas? Claro que conhecia, claro que Jesus conhecia, mas o que Jesus estava querendo dizer ali? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O verbo não está no passado. Praticaste, às vezes a pessoa praticou e parou. Vós que praticais, pessoa que vive na prática, no delito do pecado, não se arrepende e vai vivendo assim, parte para a eternidade desse jeito, não é verdade? Não vos conheço. Então, irmãos, Jesus não falou que a iniquidade seria somada, mas multiplicada. Vivemos em tempos, irmão, que a iniquidade está multiplicada mesmo. É coisas que a gente vê aí nos noticiários, nas páginas de notícias, que a gente fica abismado. É iniquidade, pecado, o desamor. Parece que a falta de amor, muitas vezes até no seio da família, não tem mais aquele afeto, aquele amor, aquela comunhão na família. Chega um momento de comer, um come no quarto, o outro lá na televisão, o outro lá não sei aonde, não há mais aquele momento de comunhão, quebrou a comunhão, e o inimigo está tirando proveito disso. A família vai se dividindo, se separando, vai ficando um individualismo, parece que as pessoas só valorizam as questões materiais, não é verdade? Quer ter o carro mais bonito, quer ter a casa mais bonita, não é pecado ter, mas irmãos, o nosso coração não pode estar nessas coisas. A família, preservar a família, seu filho, sua filha, é aquilo que Deus te deu. A esposa, o esposo, vivem em harmonia junto, irmão, isso agrada a Deus. E quando a pessoa deixa isso, deixa esse amor esfriar, ele perde a visão, não consegue mais enxergar. Não, ele enxerga outras coisas, mas não enxerga, perde a visão do reino, perde a visão da glória de Deus. A visão volta somente para essas coisas que são efêmeras, que vão ficar aqui, não é verdade? Aconteceu numa cidade aqui do interior de São Paulo, não muito longe daqui, certo irmão queria comprar aquele carro do ano, aquele carro bonito, lutou, até que comprou aquele carro. Ele com a esposa, agora com aquele carro, adquiriu aquele carro, e aquele carro virou um Deus na vida daquela família. Um dia eles saíram, quando eles voltaram, acho que foi na padaria, sei lá onde que foram, quando voltou, o menininho pequenininho deles tinha pego um prego, riscou tudo o carro. Quando o homem chegou, que viu aquele carro riscado daquele jeito, ele com a mulher, pegou aquela criança, mas bateu tanto na mão daquela criança, bateu tanto que foi parar no hospital aquela criança. E sabe o que aconteceu com aquela criança? Eu acho que alguém já viu esse testemunho, porque
pastor Josué Gonçalves, que falou isso aí, falou até a cidade dele lá. Bateu tanto na criança, a criança foi para o hospital, os médicos não tiveram mais o que fazer, teve que amputar as 2 mãos daquele menino. Criancinha com as 2 mãos cortadas. O pai se matou, a mãe ficou louca, porque quando o menino voltou para o seio de casa, com os 2 toquinhos de braço, os toquinhos só com o braço, aí o menininho falou para o pai: pai, agora eu não risco mais seu carro. Cortou as 2 mãos. Irmãos, tem gente, irmão, que pega um carro ou a moto, ou sei lá o que, endeusa de um jeito, irmão. Isso é coisa enferma, vai ficar aí. Ame a sua família, ame seu filho, sua filha, sua esposa, viva bem, viva em comunhão. Jesus está voltando, não é mais tempo de perder tempo com esse tipo de coisa, viu? Então, continuando aqui, eu falei, a pessoa perde a visão. A igreja de Laodiceia é uma igreja típica da igreja que entra pelo caminho da iniquidade, do pecado, deixa essas coisas acontecerem. Porque aquelas 7 igrejas que Jesus mandou João escrever sobre aquelas 7 igrejas, cada igreja representa um tempo da igreja, e essa igreja de Laodiceia representa o tempo de hoje, a igreja do arrebatamento. E uma das coisas interessantes que Jesus falou para aquela igreja, não vamos ler para não tomar tempo, mas está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Uma das coisas que Jesus chamou a atenção daquela igreja é que Jesus falou assim: aconselho-te que compre colírio e unja os teus olhos para que veja. A pessoa perde a visão, irmão, perde a visão totalmente. A visão fica voltada somente para essas coisas, esquece de ver a glória de Deus, não é verdade? E a pessoa, quando perde a visão, irmão, fica como Balaão, que a jumenta via e ele, profeta, não via mais. Nós vimos domingo aqui, o pastor Levi dando um testemunho de um pastor aí, não sei de que cidade que que ele falou que a igreja, ele tem não sei quantos milhões na poupança, e perguntaram para o pastor se ele tinha dinheiro na poupança. Falou: a igreja não tem nada na poupança, porque tudo que entra a gente investe na obra missionária. Irmão, é visão do reino. A pessoa prefere ter o dinheiro na poupança e as almas morrendo aí, falta de visão do reino, perde a visão, não é verdade? Mas o crente, irmão, quando ele está firmado em Jesus, ele não perde a visão do reino. Ele pode estar na idade, pode até estar cego fisicamente, mas a visão espiritual está perfeita, como aquele profeta Aias, né? Que ficou cego e a mulher de Jeroboão foi ter com ele. Aias mesmo, né? Aías. O profeta já estava lá com a sua idade avançada, e Jeroboão, que viveu a vida de uma forma pecaminosa, uma forma tremenda, e agora o filho dele estava enfermo, não tinha mal o que fazer, mas veja, ele ainda cria que Deus podia fazer alguma coisa, né? Então mandou a rainha. Olha só, a rainha, né? Anda toda rainha, né? Não, você vai disfarçar, vai como uma mulher comum, vai lá na casa do profeta e fala para ele, vê se ele fala alguma coisa para o nosso filho, porque aquele profeta lá, olha, aquele profeta foi o profeta que Deus usou para dizer que eu ia ser rei, vai lá falar com ele. E a mulher pegou o conselho dele e foi lá e tal, toda disfarçando, né? Mas Deus falou com o profeta, a visão espiritual dele estava firme, ele não perdeu a visão. Ele era cego, mas a visão espiritual estava perfeita. E Deus falou com ele: olha, Aías, a mulher de Jeroboão está vindo aí. Ela está vindo, ela vem disfarçada, mas é ela, viu? E se a mensagem para você vai dizer para ela assim, 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 assim. E quando ele escutou o barulho do chinelo lá, ele já gritou para ela: ô mulher de Jeroboão, pode vir. Eu acho que ela teve vontade de voltar embora naquela hora, né? Mas foi ter com o profeta, e o profeta deu toda a sentença, todo o recado da parte de Deus. Falou diversas coisas, mas finalmente o profeta falou assim: agora tem mais uma. Quando você estiver voltando para a cidade, quando você pisar na cidade, teu filho vai morrer. E assim como o profeta falou, aconteceu. Então, estava cego fisicamente, mas a visão do reino estava perfeita, enxergava, né, irmãos? Deus quer que nós estejamos com a nossa visão assim, irmão.
a visão da volta de Jesus. Jesus está voltando. Temos que ficar atento, olhando, será que é hoje? Será que é hoje que o Senhor volta para buscar-me, tirar-me dessa tormenta e levar-nos para o céu, não é verdade? É assim que o crente deve estar vivendo os dias de hoje, não é verdade? Porque estamos no tempo do fim. Não há tempo mais para nada. É tempo de agarrarmos com Jesus e não deixá-lo por nada. Eu fico pensando, aquele moço Irão e que levantou o braço de Moisés, Arão e Ur. Eles perceberam que quando Josué estava lá embaixo na batalha, guerreando lá contra os amalequitas, e lutava, e aqueles dois moços, eles observaram uma coisa. Isso fala de visão, irmão, fala de visão. Eles observaram que toda vez que o braço de Moisés estava para cima, enquanto estava para cima, Israel prevalecia, mas quando o braço cansava, ele descia o braço, Israel começava a perder a batalha. Mas teve dois homens lá que tinham visão, eles viram, eles enxergaram, eles não estavam dormindo. Ele falou: olha, eu estou observando uma coisa lá. Você não está observando também? Estou. O que você está observando? Eu estou observando que quando ele levanta a mão ali, Israel prevalece. Eu também fiz a mesma coisa, irmão. Vamos fazer uma coisa? Pegaram uma pedra grande, levaram, colocaram assim do lado, Moisés sentou, e um ficou de um lado, outro ficou do outro, segurou o braço de Moisés. Agora Moisés ficou com os braços para cima e Israel venceu a batalha, porque tinha gente ali que tinha visão, irmão. Visão, enxergou, não é verdade? Enxergar. Verdade é que tem muita gente que enxerga, mas não faz, né? Mas aqueles homens enxergaram e tiveram ação, foram lá e fizeram. Hoje está um tempo tão difícil, irmão, que é perigoso o camarada ver, e ao invés de ir lá e colocar a pedra embaixo, segurar, tem um que vai lá e pendura no braço, né? Não é verdade? Mas aqueles homens teve visão de Deus, foi lá, segurou os braços de Moisés e foi uma maravilha. Meus irmãos, eu sei que o tempo não permite mais avançar, mas eu gostaria de rapidamente coloquei aqui um negocinho que quando a pessoa deixa a vida de santidade, ele começa a reclamar, a murmurar, é facinho. Quando você vê um crente muito reclamador, reclama de tudo, reclama do pastor, reclama da dirigência de oração, reclama do líder de jovem, reclama de tudo, sabe o que acontece? Às vezes esse camarada está contaminado com o espírito de Caim. Caim foi assim também, reclamava do ninguém gosta de mim, eu sou o pior, eu sou o vagabundo na terra, eu vou sofrer e tal, ninguém gosta de mim, ninguém me vê. Isso é espírito de Caim, irmão, não entra nessa não. Não entra nessa não. Tem gente que gosta de você sim, Jesus te ama, o irmão te ama. Às vezes uma pessoa passa do lado de alguém e só porque não cumprimentou. Eu estava conversando com um pastor amigo meu domingo, ele estava falando que ele passou perto de uma irmã lá, acho que nem percebeu, um irmão, né? Acho que um irmão, né, Télio, que ele falou, né? Passou e não cumprimentou o irmão, porque o coitado nem viu. Aí o irmão ficou irado e tal, ficou lá, queria engolir o coitado do irmão vivo. E até que esses dias foi lá e pediu perdão. Não, por que o senhor está pedindo perdão para mim? É, porque eu passei, o senhor não comentou e eu fiquei com vontade de e tal, mas agora eu arrependi, eu vim pedir perdão. Irmão, que coisa, irmão, olha que coisa terrível. Então, irmãos, não entre nessa de espírito de Caim, não. Às vezes o irmão não te viu, releve, sempre pense do lado melhor. Pô, acho que ele não me viu, acho que, não é verdade? Viva uma vida em paz, não deixa que o inimigo coloque no seu coração essas coisas que só servem para tirar a tua comunhão e não leva a nada, né? E o pior, irmão, eu tenho um outro negocinho aqui, mas não vai dar tempo de falar, só concluindo isso aqui. Às vezes a pessoa quando começa nesse negócio de ficar queixoso, e se for obreiro parece que é pior ainda, né, pastor João? Se é obreiro parece que é mais feio, começa a ficar queixoso. O pastor aqui, irmão Jandir, aqui ninguém me vê, viu? Aqui ninguém me vê, fica queixoso, vai reclamando, daqui a pouco, acho que eu vou sabe uma coisa, eu vou abrir uma igreja aí, e tal, eu tenho um dinheirinho na poupança, vou arrancar, vou abrir um movimento. Irmão, deixa de ser queixoso. Olha,
Você às vezes está no ministério abençoado e tal, e vai lá, abre uma portinha lá, daqui a pouco dá com o burro na água, igual diz aí, para tudo. Bom, olha, é melhor você ser a cauda da baleia do que ser a cabeça da sardinha. Mas tem gente que prefere ser a cabeça da sardinha. Irmãos, fica no seu lugar. Vai chegar a hora, Deus vai te dar. Não precisa, né? Não precisa. E às vezes também acontece que alguém às vezes está gozando de uma bênção muito grande. Deus está abençoando, ele está crescendo e tal, e é uma bênção, e às vezes envaidece, deixa entrar no coração. Às vezes o camarada esquece que o Mardoqueu que está andando lá na fama, olha, e tem alguém como esse aqui, o que é que se faz com o homem? E está andando em cima do cavalo, gozando aquela benção toda, mas Mardoqueu não podia esquecer que o cavalo era do rei. O cavalo era do rei, o cavalo não era dele. E tem muita gente que se engana com isso, irmão. Acha que ele é dono do cavalo, fala, agora é comigo mesmo, né? O cavalo é do rei. Você está desfrutando aquilo lá por misericórdia, mas o cavalo é do rei. Então, irmão, vamos aprender. A Bíblia é uma escola, a Bíblia nos ensina. Não devemos deixar essas coisas entrar dentro do coração. Antigamente lá em Israel, para conhecer se uma moeda era falsa ou verdadeira, tinha que pegar e jogar no chão, para ver se era verdadeira. E Paulo falou para Timóteo, Timóteo, toma cuidado, vão te jogar no chão, mas seja fiel, não se afaste, guarde o que tem aprendido, vão te botar no chão, mas é aí que a gente quer ver. E às vezes o camarada é jogado no chão assim, é pronto, já. Às vezes é Deus provando, irmãos, às vezes é Deus provando, né? Eu lembro quando eu estava dirigindo ali o Nova Limeira, a igreja tinha mais ou menos, na época que nós estávamos, tinha uns 150 crentes. Aí o pastor um dia foi lá falar comigo, falou, estou com um problema numa congregação aí, eu precisava do senhor lá. Aí fomos lá servir a Deus. Até perguntei para o obreiro na época, tem quantos crentes lá, irmão? Tem uns 70 crentes lá. Aí chegamos lá, no dia que eu recebi a igreja, tinha 8 crentes. E no domingo que veio todo mundo, tinha uns 32. Mas, irmão, estamos ali servindo a Deus, dando glória a Jesus. E daí? Não dá glória a Jesus, não é verdade? Ficamos um ano ali, Deus abençoou grandemente. Deixamos a igreja, quando saímos lá, tinha uns 50 crentes. Dei uma reformada na igreja, peguei uns bancos novos aqui da sede, ficou uma bonequinha a igreja. Quando o pastor Levi foi lá para fazer a reinauguração, ele perguntou, esses crentes aqui são tudo daqui? Eu falei, são tudo daqui, irmão, graças a Deus. Tudo crente firme, servindo a Deus alegremente. Então, irmãos, não tem problema. Para ver se a moeda é verdadeira, tem que jogar no chão. Mas a verdadeira, quando bate no chão, ela continua sendo verdadeira, não muda para falsa não. Então, irmão, se você se sentiu jogado no chão, levanta a cabeça, dê glória a Jesus, não deixa que isso entre no seu coração, sirva a Deus com alegria, porque Jesus está voltando. A mensagem final, irmão, é que Jesus está voltando. Não podemos perder tempo com essas coisas não. A nossa mente deve estar voltada para o céu, a nossa visão deve estar voltada para o céu. Trabalhar, lutar é necessário, mas a nossa visão, a visão tem que ser do reino. Jesus está voltando, não é verdade, irmão? Quantos estão esperando Jesus aqui nesta noite? Que Deus te abençoe, fique firme nessa esperança, porque quando Jesus voltar, Ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Que Deus abençoe, irmão Jurandir, pela oportunidade. Quantos louvam a Deus pela palavra? Amém? Há um pedido que cantemos o hino 401, os músicos. Convido o irmão Alexandre para, junto com a igreja, louvar o Senhor com esse hino, enquanto se prepara. Aqui tem uma empresa que precisa de um motorista com a idade entre 28 e 35 anos de preferência. Horário das 7 às 18 e sábado até às 12 horas. Benefícios de cesta básica, seguro de vida, help móvel, assistência médica. Tem aqui o telefone para o contato. Se alguém motorista quiser se habilitar, fala conosco aqui no final e estará levando aqui esta informação. Então vamos juntos louvar o Senhor com o hino 401.
cantarmos então 401. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor. Enquanto Moeleno falava a respeito da televisão, mesmo São Mateus que ele leu no 15 fala: quando virdes que a abominação chegou ao lugar santo, aquele que lê, entenda. A literalidade do versículo é concernente a Israel no período em que o anticristo quer parecer a condição de Deus. Mas espiritualmente nós observamos que hoje que a abominação chegando no lugar santo. Então nós vemos hoje as aberrações querendo prevalecer sobre a normalidade e dentro das igrejas, não é isto? E então aquele que lê, entenda. Então aquele que esteve reunido hoje recebeu a instrução, entenda, não é? As abominações nós vemos. Pouco tempo chegou aqui um cidadão na escola dominical, terminou, quando olhamos por ele, pela característica era homem, mas pela aparência não era. E ele dizia: eu quero ingressar no ciclo de oração. Então, o senhor pode? Aí o pastor falou para ele: olha, mas assim não dá. Por que não? Eu quero também pedir para usar o banheiro das irmãs. Então são o que? Abominação no lugar santo e coisas aí tão diferentes, de forma que nosso irmão aí está falando. Então aquele que lê, entenda. E a volta do Senhor Jesus é real. E no dia que o Senhor voltar, o templo vai encher de desviados e daqueles que levam a vida dissolutamente. Hoje quer dar o resto para o Senhor. O domingo que é do Senhor procura tantos afazeres, menos estar na casa de Deus, não é? Terça-feira, culto de ensino, um terço da igreja no máximo é que vem, os outros todos. Mas quando Jesus vir, vão correr. Quando Noé entrou na arca e a água começou a subir, né? Estava na rua, depois chegou no portão, chegou embaixo da porta. Faço eu a analogia: quem sabia nadar correu, bateu. Noé, abre, foi o anjo que fechou por fora, né? Então, e tem tempo hoje, decida hoje por Jesus. Os sinais estão aí, as evidências estão aí. Você quer subir? O caminho é a santificação. Amém? 401, vamos lá? Cantar todos juntos, 401. Vamos lá? Nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Vivirá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Com breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração
geração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei vos chama, breve Jesus voltará. Virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia. O importante é nos prepararmos hoje. Tem nesta noite um cidadão aqui conosco, quer receber Jesus como seu Salvador, quer entregar sua vida para Jesus. Dá um sinal com a mão, vem aqui à frente, queremos orar por você. A igreja coloca de pé. Quinta-feira é grande noite aqui da Vitória, com pregação da palavra de Deus. Bom, Manuel Fernando, lindo com o senhor. Pode ir aí, pode ficar aí. Deus abençoe. Aí nosso irmão pode descer até aqui. Ele vai receber você. E entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele muda, esses sinais estão aí mostrando que Jesus vai voltar, e Ele vai mesmo, mas quando Ele voltar, os que vivem a santidade, têm a vida separada, aleluia, subirão para estar com o Senhor Jesus, amém? Domingo, escola dominical pela manhã, e culto à noite com as irmãs, em nome de Jesus. Convido aqui o pastor Josias para esta oração, e estamos encerrando e agradecemos a presença de todos, a cooperação, e o Senhor abençoa grandemente a cada um dos irmãos. Oremos, amados, eterno Deus e bondoso Pai, no precioso nome de Jesus, nós oramos apresentando este nosso irmão que tem aceito a Ti como Salvador nesse instante. Pedimos que venha perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, Senhor, e que de agora em diante ele possa mudar o rumo da sua vida, e o desejo seja para Ti, para Te servir, e que possa unir-se a nós e juntos caminharmos rumando ao céu. Deus eterno, sabemos que Tu és poderoso para abençoá-lo, Senhor. Em nome de Jesus nós ministramos a Tua bênção, sabendo que tudo quanto pedirmos Tu pode fazer, porque a Tua misericórdia tem sido derramada de uma maneira preciosa. Querido Deus, também o retorno aos nossos lares, pedimos a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Estenda vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Alegremente dizemos amém. Irmão Fernandes, anota o nome dele aí. Irmão Fernandes, dá o nome, o endereço seu para nós.